Um jogo horrível na cidade de Ijuí, o Internacional ficou no empate em 0-0 contra a equipe do São Luís. Se mantém invicto dentro do Campeonato Gaúcho, mas empata apenas contra a equipe do interior do estado. Um jogo com um nível técnico muito abaixo, mesmo sendo em um início de temporada ou até mesmo de pré-temporada. A pergunta que fica é: quem pode ser taxado pelo espetáculo dantesco que a gente viu em Ijuí? A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla, e nesse vídeo vamos falar sobre o empate colorado 0-0 contra a equipe do São Luís, lá no estádio 19 de outubro em Ijuí. Um jogo muito ruim, mas um jogo muito ruim do ponto de vista técnico. O Inter criou pouquíssimas chances de gol, o São Luís, em especial no primeiro tempo, criou até mais do que o Internacional e até foi melhor do que o Inter, mas ainda assim também em um nível técnico muito abaixo. O Inter com um time reserva, com alguns problemas, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo a partir de agora, tá? Primeiro ponto. Kudê coloca em campo um time reserva. Ele só repete em relação à escalação da estreia contra a equipe do Avenida, Robert Renan na zaga e Johan no setor do meio campo. O Antony, que não começou jogando aquela partida, mas atuou por metade do jogo, também começou jogando como goleiro. E assim, o primeiro tempo do Inter foi muito ruim, por várias coisas. Primeiro, é óbvio que tá todo mundo com a perna pesada, tá todo mundo desentrosado, o Kudê não teve ainda a chance de fazer um treinamento tático sequer, tá todo mundo em meio à pré-temporada, então isso atrapalha. O gramado do 19 de outubro atrapalha também, porque os jogadores claramente tinham dificuldades ali de dominar a bola, de dar um andamento com uma posse de bola um pouco mais rápida. Os jogadores estavam lentos, o São Luís era superior do ponto de vista físico, e o time era o time reserva que estava com os problemas piores ainda do que o time titular. Então assim, o Inter por tudo isso foi superado no primeiro tempo em Ijuí. O Inter foi superado pelo São Luís no primeiro tempo. Mas, diante de todas essas ponderações que eu tenho que fazer de o porquê o jogo foi ruim, e aí a gente tem que taxar principalmente CBF, Federação Gaúcha de Futebol. Não existe o time ter 2 jogos em 10 dias de pré-temporada. Não existe. Em 15 dias de pré-temporada, perdão, não existe. É muito ruim o nível do futebol que a gente tá vendo e não poderia ser diferente, porque sequer trabalhos táticos foram feitos ainda, porque são apenas 15 dias de pré-temporada e o Inter tá focando na parte física. Então, assim, todas as ponderações feitas em relação a isso, tá? O principal culpado é a CBF, que organizou esse calendário esdrúxulo. Dito isso, vamos tentar analisar alguma coisa dessa partida e tentar tirar alguma coisa dessa partida. E aí a gente tem que fazer algumas análises negativas de outros fatores que não envolvem somente pré-temporada. E aí a gente coloca, por exemplo, o Luiz Adriano, que esteve desligado da partida, não conseguiu render tecnicamente nada, mas é verdade que o restante do time também não rendeu. Mas a gente vê o Luiz Adriano tendo, além dos defeitos técnicos que os jogadores normalmente têm nessa época, ter os mesmos problemas de tino, eu não quero dizer comprometimento, mas de estar minimamente interessado, de estar minimamente concentrado. Acho que esse é o jogo. Luiz Adriano é um jogador desconcentrado na partida. Mostrou isso no ano passado, quando a temporada estava com o bicho pegando. E agora, contra o São Luís, de novo, uma partida muito ruim do Luiz Adriano, talvez o pior em campo do Internacional. O Johan esteve muito abaixo, só que o Johan fez um bom jogo contra a Avenida. Ele fez o primeiro tempo muito ruim, claramente com dificuldades também, e aí a carga da pré-temporada pode ter pesado para ele, tanto que o Kudê o tira no intervalo de jogo. E aí no segundo tempo o Inter até melhora, o Wanderson melhora bastante, foi o melhor jogador do Inter na partida. Acho que junto com o Rômulo, o Wanderson foi o melhor em campo. O Pedro Henrique do meio pra frente não conseguiu fazer nada também, completamente desembocado. O Pedro Henrique não conseguiu fazer nenhuma jogada de maior perigo pro Internacional. O Gabriel Barros, acho que no primeiro tempo ali esteve atento em relação a roubadas de bola, teve mais interessado, mostrou algo, por exemplo, que o Luiz Adriano não mostrou. Campanharo limitado, nada demais. Na defesa, o Antony não teve muito trabalho, então não há muito o que dizer. O Depena, mal ali na lateral esquerda também. O Hugo Malho levou um chapéu constrangedor. E aí eu quero falar sobre o Robert Renan, que
eu tenho visto um defeito nele. Eu sei que tem muita gente gostando do Robert Renan e óbvio que eu vou dar mais tempo pra ele, mas o que eu vou falar do Robert Renan não diz respeito à pré-temporada ou não. Eu tô achando o Robert Renan enfeitado demais. Ele tá driblando demais. Ele tá muito proibido dar balão e perde lances. E perdeu lances contra o São Luís de Juí. Acho que é uma coisa a ser corrigida. Mas tudo isso que eu falo é dentro de uma dificuldade de análise que se tem. Porque o nível técnico da partida é muito ruim, é horroroso. O Inter não perdeu, tem um empate, tá invicto, vai jogar agora no fim de semana contra o Ipiranga em Erechim. E quem sofre é o torcedor, porque o futebol é bem duro de se ver. Que se acabe logo essa pré-temporada e que a gente possa, em algum momento, começar a querer cobrar um futebol melhor. Porque agora eu fico até constrangido de cobrar um futebol melhor do Inter, mesmo que o que a gente tenha visto fosse tão ruim como o que a gente viu. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!